boa noite pessoal aqui da Vale TV. Estamos hoje aqui gravando mais um programa para vocês. Tivemos aí 2 semanas que foi bem puxada, bem complicada para nós aqui do Rio Grande do Sul, né? O pessoal de Porto Alegre, São Leopoldo, Eldorado, Novo Hamburgo, e foram 80% aqui do município que foi atingido pelas enchentes e a gente não conseguiu trazer para vocês programas das 2 semanas anteriores, que foi passado reprise, né, para vocês. Então a gente está aqui hoje gravando novamente para vocês um programa novo, inédito, com uma convidada que eu trouxe muito especial para conversar um pouquinho com vocês. Essa convidada, eu conheci ela através dessa confusão toda que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela também é uma colega de profissão, eu vou explicar, ela vai explicar depois para vocês um pouquinho sobre o trabalho dela. Quero muito agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje, assistindo o programa. Quem tem a Claronet de São Leopoldo, Novo Hamburgo e região, consegue assistir aqui no ao vivo, né? Mas para você que não tem esse acesso, vocês podem estar assistindo aqui hoje na rede social da Vale TV, no Facebook, e também no canal da Vale TV no YouTube. E podem sim deixar seus comentários, sua contribuição, que é muito importante para nós, né? Vocês sabem que redes sociais ela trabalha muito com engajamento e quanto mais vocês engajarem, curtirem, comentarem, compartilhar, é bem importante para nós, para valorizar mais o programa Te Aconchega. O programa Te Aconchega, a gente fala muito de famílias atípicas. Os 2 programas anteriores eu trouxe 2 mães, que a gente conversou bastante sobre as dificuldades delas no dia a dia. A ideia era continuar trazendo mães, né, para explicar das dificuldades. A minha ideia depois é voltar a trazer essas mães, né, mães novas, para falarem um pouquinho, até para explicar o que está acontecendo na vida delas com toda essa confusão que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês uma convidada que nem eu falei antes, eu conheci ela no meio dessa confusão toda que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né, que as enchentes, vocês sabem disso, é notícia Brasil inteiro, até mundial, e não tem como a gente não falar disso nesse momento, né? Porque atingiu diretamente muitas famílias. E como muitas famílias já dependiam de ajudas de governo, com fórmulas, com outras coisas, essa convidada, ela está diretamente na linha de frente ajudando essas famílias. Então eu trouxe ela, quando eu entrei no grupo, né, para participar. Como eu sou de Sapucaia, a nossa região ali ficou um pouco trancada, vamos por assim, o pessoal de Porto Alegre não vinha para Sapucaia não ia para Porto Alegre, Novo Hamburgo também não tinha acesso, sabe? Então a gente ficou no meio, Sapucaia e Esteio ficou no meio do caminho ali, São Leopoldo. Aí, mas o esforço, a dedicação deles fazerem uma volta para socorrer, para trazer essas formas para a família da região ali também, gente, é fora de série. Eu vou deixar então agora aqui para vocês, para se apresentar um pouquinho, a minha convidada, a nutricionista Alana. Sara, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando, principalmente nessa situação, né? Eu falo que a gente vê de fato que a união faz a força nesse momento, né? Então, muito obrigada pelo convite. A gente tem tentado chegar em cada vez mais pessoas, né, para ajudar mais gente, reverberar essa questão da nutrição, que a gente está aqui para ajudar, né, e para cumprir o nosso papel, né, que é de nutrir, de fato, né, seja de qual forma, né, seja ajudando família, seja auxiliando de alguma forma específica, né, então eu quero muito agradecer esse espaço para a gente conseguir discutir sobre isso. Né. Quero te agradecer né, porque tu fez uma mão, porque a gente mesmo assim... A Alana, ela é de Porto Alegre. Ela tem o consultório dela lá em Porto Alegre. Tu mora em Porto Alegre? Moro em Porto Alegre. Foi uma mão. Ela saiu de casa 1h para chegar aqui. Nós tínhamos marcado para 3 horas. E eu tava no abrigo antes, né? Então eu tava no voluntariado antes. Eu pensei, gente, tenho que sair, tem compromisso. O pessoal falou, eu vou para Novo Hamburgo agora. E eles, meu Deus. E tá um caos aqui, pessoal. Não tá fácil para chegar até aqui. Alana, a primeira pergunta... Na verdade, eu quero que tu te apresente pro pessoal, fale um pouquinho da tua história na nutrição, há quanto tempo tu tá na área, para o pessoal te conhecer um pouquinho, para depois a gente chegar lá no assunto que a gente vai falar bastante durante o programa. Perfeito. Eu acho que o mais importante de tudo, né, é falar que
Na verdade, eu não tenho nada a ver com fórmula infantil. Eu só trabalho com o público adulto. Né? Então, eu sou nutricionista, me formei pela Federal do Rio Grande do Sul em 2017, então tenho 7 anos de atuação aí. E eu sempre fui da parte do esporte, né? Eu trabalho com nutrição esportiva, com nutrição estética, né? Sou especialista em microbiota humana, fisiologia do exercício, nutrição esportiva, que são áreas mais relacionadas, né, e demandadas aí dentro da área da nutrição esportiva. E atendo esse público hoje em dia. Então, praticamente eu trabalho com pessoas que buscam emagrecimento, né, ou performance esportiva, né? Então, jogador de futebol, atletas, a gente tem atleta no consultório de futevôlei, para esgrima, né? Então, todas essas modalidades. E uma coisa que é bem importante, né, Sayonara, de trazer, é que eu brinco que eu sempre fui meio multifunções, né? Então, eu atuo em várias frentes. Além do consultório, eu dou aula, né, em algumas pós-graduações também na área da nutrição esportiva e de compostos bioativos. E, além disso, né, mais um adereço, né? Eu tenho um coworking de saúde, então eu tenho hoje mais ou menos 50 nutricionistas que atuam conosco. Né? Então, e nós fomos afetados pela enchente, né? Lá no coworking, porque ele fica muito próximo do gasômetro. Né? Então, basicamente, essa é um pouquinho da minha trilha profissional. Né? Então, eu tenho os atendimentos em consultório, dou aula, tenho coworking, dou as mentorias para as nutras que estão saindo do consultório, saindo da universidade, não sabem nem como começar um atendimento do zero, né? Eu falo que quando a gente coloca, senta na mesa para atender, às vezes vem um frio na barriga, a gente não sabe o que fazer, e é isso que eu faço, de orientar e conduzir, né? Muitas profissionais que estão tentando se realocar, né? Começar no mercado de trabalho. E a gente vê muitas colegas quando saem da faculdade perdidas, né? Não sabem em que área atuar. É muito medo comum. de interpretar exames, porque na verdade na faculdade... Medo de montar uma dieta, que é o que a gente... o básico, né? O básico da nutrição. Mas, Alana, agora entrando no assunto das enchentes, tu falou lá que vocês foram atingidos diretamente, né? Eu não sei quem é os administradores lá do grupo, onde eu faço parte. É tu e mais quem? Eu. Só tu? Ah, tá. E como é que surge? Eu e o meu namorado, que é meu sócio, então ele também faz essa administração, né? Tanto do que tem, para onde vai, o que saiu, o que vai chegar, né? Então nós dois fazemos essa administração do grupo juntos. Né? Tu sabe que eu tava pensando aqui, disse assim, meu Deus, como é que eu entrei no grupo? Eu não consigo me lembrar de que forma que eu entrei no grupo. Só sei que eu tô lá no grupo, né? Bem feliz, graças a Deus, né? Porque... E tem ajudado muito, Sayonara, mesmo. Porque, na verdade, a gente fica meio... Porque assim que começou toda essa confusão, eu tava com atendimento, tava naquela vida normal. Aí, o que aconteceu? Dia 1º de maio, né? Foi feriado. Sim. Aí, eu resolvi tirar umas folgas, fui pra Santa Catarina. Quando eu voltei, já tava essa confusão toda, até eu tava com medo de vir embora, de pegar enchente ali em Gravataí, coisa arada, né? Sim, no caminho, na estrada. Isso, consegui chegar em casa. E eu fiquei um pouco fora da realidade, assim, sabe, do que estava acontecendo. Eu não sei se acreditaram que estava acontecendo, a proporção que aquilo estava tomando, né? E as famílias atingidas em Sapucaia, teve 3 bairros que foram bem atingidos, né? Tem os abrigos, né? Tanto que eu não estava nem sabendo de abrigo nem nada, sabe? Eu estava meio afora, assim. Aí quando veio o grupo, eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, acordar para ajudar o pessoal, né? Sim. Pelo menos na região aonde eu tô. Mas e como ajudar? A gente fica eu falo que a sensação de impotência, né, internamente, assim, quando a gente vê a coisa acontecendo. E eu falo que tem 2 tipos de pessoa, né? As pessoas que na pressão elas agem e a pessoa que na pressão ela trava, né? Então eu faço parte das pessoas que agem, já não fico parada, né? São quantas hoje no grupo? Hoje eu acredito que nós estejamos próximo das 50 nutris, mais ou menos, ali no grupo. Né? E da região pra cá, de Sapucaia e Alice Leopoldo, vocês têm uma ideia de... Tem só 6?
60 nutris. 60 nutris. E tem uma ideia de quantas nutris de stay, vamos supor? Porque Canoas deve ter uma quantidade, não sei. Vocês têm um balanceamento de quantas de região, assim? Por região, eu acredito que fora de Porto Alegre a gente tenha, ainda no Rio Grande do Sul, né? A gente ainda tenha um número aí de 7 ou 8 nutris, mas a gente tem nutris de fora também, de outros estados. Né? Que estão então, ajudando, a gente tem formas. nutricionistas de Florianópolis que estão sendo um braço muito forte assim, na doação de fórmulas. A gente tem nutricionista de São Paulo também, que também tem sido um braço muito forte na doação de fórmulas, né, arrecadando fundos ou enviando fórmulas. Né? Então, a gente vê que, de fato, esse movimento está acontecendo pela união da classe, que é uma coisa em comum. É verdade. Né? Uhum. Eu falo que nutricionista, a gente tem exatamente o perfil de quem trabalha sozinho, né? Que é o medo de perder paciente para alguém, a questão também do o consultório tem que ser meu, o nome na parede, né? E essa função já do atrito de ser mulher, né? Então eu falo que é uma classe muito desunida. Uhum. Então é muito legal ver esse movimento, né? No momento que muita gente precisa, a gente está conseguindo se unir. É verdade. Pior que eu também senti isso, assim, logo que eu... graças a Deus, né? Tanto na minha época de estágio, eu tive preceptora muito boa, que me ensinaram muito, me forneceram muitas coisas. E pelo Instagram, meu Instagram é um Instagram bom, assim, né? Desde a época que eu tô com ele, desde 2019. Eu fui criando uma relação e veio vindo muitas nutri, porque eu fazia muita receita antes no meu Instagram. Veio muitas nutras, então felizmente eu tenho bons relacionamentos com colegas da profissão. Tive bastante ajuda delas, mas eu também sentia essa, né, mas eu não vou te dar uma dica, porque se eu te der uma dica, tu vai perder, eu vou perder para ti, sabe? Exato. Eu senti assim em algumas, mais na minha cidade, não vou te mentir, assim, mais com colegas da própria cidade, assim, porque eu tenho conhecimento de nutris do Rio, de Minas Gerais, como eu fiz pós-graduação e as pós a gente vem de vários lugares, né? A gente vai para congresso, conhece outras colegas, né? Então uma ajuda a outra, é bem legal. Mas a minha pergunta para ti agora é assim, ó, como tu é da área esportiva, da onde que veio esse estralo de ajudar essas pessoas que precisam das fórmulas? Perfeito. Assim, no dia lá em Porto Alegre as coisas começaram a ficar mais apertadas ali. No dia 3, que foi numa sexta-feira, eu tinha uma viagem para um congresso no dia 4, pela manhã. E o congresso era uma imersão bem importante para essa parte esportiva, né? E, enfim, na sexta-feira à noite o aeroporto fechou, né? Que bom que eu não fui, porque senão não teria como voltar. Uhum. Né? Então, do sábado em diante, nós ficamos envolvidos em vários tipos de voluntariado. Então, no sábado, a gente começou a identificar demandas, a gente foi em alguns abrigos, juntou o que tinha de roupa para doação em casa, né? Daí a gente foi no Bom Conselho, que é uma escola em Porto Alegre, a gente foi no antigo Estádio Olímpico, para ajudar na triagem também. E aí de lá a gente saiu bem tarde no sábado. Uhum. E no domingo a gente foi doar algumas roupas no Teatro Renascença. E casualmente uma nutri, que também trabalha conosco lá no coworking, eu cheguei e ela estava coordenando a triagem e ela falou assim, tu veio pra ficar? Ela pensou, tu veio pra me ajudar? Uhum. E eu pensei, olha, a gente pode ficar. Daí eu olhei pro meu namorado e falei assim, tá, então acho que a gente fica, né? E a partir do primeiro domingo ali, a gente seguiu, né, auxiliando nessa triagem aí no recebimento de doações. E uma coisa que eu notei lá é que chegavam muitas fórmulas, né, lá era um centro de distribuição, chegavam fórmulas e leites que as pessoas compravam, mas ninguém sabia a demanda ainda, né? Então, volta e meia aparecia uma família que falava assim, eu precisava de... Imagina, a família chegando só com a roupa do corpo, que tinha sido recém-resgatada, e daí passava lá no Teatro Renascença por toda a triagem de saúde, né, da parte social, e daí eles falavam assim, preciso de tal leite, perdi tudo. Sim. E daí eu olhava assim, a gente com meia dúzia de lata, assim, em cima da mesa, e meu Deus, a gente não tem. E alguns leites muito específicos,
né? E aí beleza, vamos ter que pensar em alguma forma, né, de organizar isso. E aí na terça-feira, se eu não me engano, a água começou a subir de novo, né? E aí a gente teve que evacuar o Teatro Renascença e todo esse centro de distribuição do Teatro Renascença foi pro Clube Geraldo Santana, que é um centro esportivo lá bem grande, né? E eles começaram a fazer toda essa triagem lá, né? E aí eu fiquei pensando, tá, mas tem que ter algo relacionado com a nutrição que a gente possa fazer. E aí o pessoal começou a me chamar, falar, Alana, meus pacientes, né? Alana, minha vizinha perdeu tudo e precisa dessa fórmula. Ou fulana de tal precisa dessas de frasco e equipo, né? Que daí são coisas bem relacionadas com a parte de nutrição interal, parenteral, para quem é idoso, ou para quem tem sonda, né? Paciente com paralisia cerebral também. E aí tá, beleza. Vou reunir as nutris do grupo, né? As nutris do meu coworking, pra gente fazer esse movimento. Só que eu falo que isso extrapolou barreiras, né? E fronteiras. E aí eu montei o grupo bem pequenininho com algumas nutris e eu disse assim, gente, a gente vai começar a organizar a questão das fórmulas, arrecadar doação. E aí tomou uma proporção gigante, né? A gente começou a receber muita ajuda em Pix, né? Então o pessoal de fora do país, Alana, quero mandar dinheiro, mas eu só posso mandar na conta Wise, né? Daí abri uma conta Wise só para quem é de fora do país. A gente foi organizando tudo para que voltasse só para essa parte de doações, né? Então eu separei uma conta só para isso, a conta Wise só para isso. E aí as nutris foram, tem uma amiga que ela quer ajudar, tem uma amiga que tem fórmulas, tem uma amiga nutri que pode entregar, uma amiga nutri que pode fazer tal coisa. E daí a gente começou a ver que, além das demandas que estavam chegando pra gente, eu comecei a passar em vários abrigos e ver que tinha abrigos que tinham fórmulas que não estavam sendo utilizadas, né? E aí a gente começou a identificar que a gente poderia fazer a triagem nos abrigos para redirecionar essas fórmulas. De repente, um abrigo estava faltando uma fórmula, que estava recebendo outra, tinha essa... Exato. Aí tinha uma criança naquele abrigo que precisava usar um Nestogeno 1. E aí lá no abrigo só tinha Nestogeno 2. Aí a gente ia, levava o Nestogeno 1 e pegava os Nestogeno 2 para levar para algum outro abrigo que estivesse necessitando, né? Tu sabe que eu tenho bastante paciente, eu tenho alguns pacientes com FLV, né? E os meus pacientes, normalmente, eu prescrevo o Neucat, né? Porque é uma forma um pouquinho mais cara. E eu fui conhecer agora, com essa confusão toda, que muitas mães que nunca consultaram com uma nutricionista, porque também tenho isso, né, no meu meio, que infelizmente, como eu trabalho com crianças atípicas, crianças autistas, TDAH, síndrome de Down e PCD, PCD ainda é mais comum, né, procurar um nutricionista porque é uma dieta mais especial, mas autista e TDAH, eu tenho pacientes agora com 16, 17 anos que nunca consultaram com uma nutricionista. Nunca fui dizer, procura uma nutricionista para ajustar a alimentação, porque tem muita questão intestinal dessas crianças, né? Sim. E essas funções. E os pais vão deixando, a criança tem epilepsia, tem problemas intestinais e nunca investigaram. E todos relacionados com a alimentação, né? Isso, e a criança fica muito irritada, muitas crises, e os pais não associam. Ela tá gordinha, não tá bem, então não precisa de nutricionista. Só que tu vai fazer os exames da criança e, meu Deus, tu fica apavorada. Isso é uma das coisas que a gente, até uma semana depois que começou a enchente, né, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, né, fez um movimento com as nutris para orientar em relação à amamentação, à alimentação infantil, né? Até porque a gente chegava nos abrigos e em muitas situações a gente tinha mães que não amamentavam e tinha crianças de primeiro semestre que, além de não poderem ser amamentadas, não tinha fórmula, né? Então, foi ensinado como fazer uma diluição de um leite de vaca para essas crianças. É o ideal? Não é o ideal. Mas é o que tinha no momento. Mas numa situação de calamidade, a gente não pode deixar essa criança passar fome. É verdade. Né? Então, a partir do 6º mês, como é que a gente faz? Até o 4º mês pode fazer uma diluição com leite de vaca. Do 4º mês para frente tem a introdução alimentar que pode começar a acontecer, né?
ou crianças com fórmula, como produzir a fórmula, como entregar essa fórmula para essa criança, se é numa mamadeira, se é num copinho, né, se de quanto em quanto tempo vai ser feito, se alguma criança precisa usar um espessante ou não precisa, né? Então eu falo que hoje até uma amiga que é nutricionista também trabalha com esporte, ela falou assim, dá pra trocar isso aqui por esse aqui? Deu, olha, é similar, talvez o bebê aceite. Aí ela, como tu sabe? E eu assim, eu reaprendi isso tudo. Aprender nada. Né? Eu reaprendi isso tudo na marra, né? E eu falo que isso é pagar com a língua, né, Sayonara? Porque eu sempre falei que eu nunca ia trabalhar com nada de alimentação infantil. Nada. Sempre falei, assim, nossa, alimentação infantil não é comigo. Esse negócio de amamentação, orientar amamentação, orientar leite, eu assim, Tu vê como a gente, né? Eu já penso assim, eu já pensava assim, eu fiz a faculdade, fiz estágio nessa parte estética. E disse assim, nossa, quando eu me formar eu não quero de jeito nenhum trabalhar com estética, eu queria criança, sabe? Assim, porque quando, lá na faculdade, eu dizia que eu não ia trabalhar com criança. Porque eu pensava assim, porque eu tive essa experiência de estética. Eu fiz um grupo de 60 mulheres, que foi na época da pandemia. De 60, uma seguia as orientações. Né, uma tinha resultado. Uma tinha resultado. Aí eu pensei assim, quer saber, eu não vou trabalhar com criança também, porque as mães não fazem as coisas para elas, não fazem para os filhos, eu pensei comigo, né? Mas quando a gente trabalha com criança, é diferente, porque as mães não fazem para elas, mas fazem para os filhos. Exato. Né? Então é um público assim, que eu me apaixonei demais. Eu até tendo crianças típicas, mas o meu público maior mesmo é as atípicas, porque as mães vêm com essa preocupação, quando elas procuram um nutricionista, porque realmente elas estão desesperadas já em tentar ajudar o filho dela, né? E uma coisa que eu ia comentar contigo, que eu percebi, que Sapucaia, por ser uma classe mais pobre, assim, né, de menos custo, de menos condição de renda, eles estão muito nas fórmulas de soja. Muitos. São fórmulas bem mais acessíveis, né? Isso, que nem eu lembro que tu fez o Pix lá pra mim, eu comprei aquele Hades, até argumentei a mãe, quem foi que prescreveu, né? Mas é que é a realidade de cada um, né? Então eu tenho que comprar aquilo que, tanto que nem pra comprar, que eu fui lá pra comprar, os de soja não tinha pra vender na farmácia, né? O Neucast também não tinha pra vender na farmácia, alguns Aptamil tinha, porque não estava chegando nada, né? Tinha mais essa agravante, sim, né? Da demanda logística, né? Então, a gente vê isso, assim, que em lugares de alta vulnerabilidade social tem a falta de acesso ao conhecimento, né? E de orientação. Então, muitas nutris do grupo ali têm ido nos abrigos, fazem essa orientação, como higienizar a mamadeira, ou se precisa ser essa fórmula mesmo, ou se dá para trocar por uma fórmula mais acessível. Porque mesmo que eles estejam recebendo a doação nesse momento, que pode ser da melhor fórmula, será que eles vão conseguir manter essa doação, essa mesma fórmula por muito tempo? Com essa questão, né? Então, no primeiro momento ali, o que a gente queria era dar conforto às crianças. No segundo momento, daí começa a questão de orientar os pais, de estimular eles a voltarem, né? Então, esse segundo momento ainda não chegou, né? Mas a gente também tem que entender que vão existir essas fases, né? Então, não adianta eu dar para uma criança que poderia estar usando uma outra fórmula, um Neocate, por exemplo. Sim. Porque depois vai manter como? Depois vai manter como, exatamente. Gente, esse assunto, a gente tem muita coisa para conversar, eu e a Alana falar para vocês um pouquinho sobre essa demanda, sobre essa ajuda, né? Sobre esse acolhimento, como é que diz assim, ela juntou uma classe, né, de profissionais que normalmente existia uma competição e hoje a gente vê uma união muito linda, muito bonita mesmo assim, e a gente espera que isso continue, né, porque a gente está só no comecinho, ainda tem muita coisa que vai acontecer. No próximo programa, na semana que vem, a Alana vai estar comigo aqui novamente. Nós vamos falar sobre quais são os planos para frente, o que ela pretende, como é que nós vamos fazer, como é que a gente está fazendo agora. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre
como é que a gente está fazendo. Aqui para região de Novo Hamburgo, eu não sei se tem alguma Nutri no grupo de Novo Hamburgo, que tu chegou a trazer alguma coisa de leite, né? Para o pessoal aqui de Sapiranga, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, eu vou pedir para a Alana deixar o Instagram dela, falar para o pessoal para falarem com ela. Tem um Pix direto. Gente, o Pix lá é bem interessante porque até comentário com isso no meu Instagram que acharam muito legal esse trabalho do Pix, porque assim, ó, eu tive uma família que precisava de lencinho umedecido, de pomada, de fralda e outra precisava do leite Hades, que é uma forma que a gente não costuma muito a ter, né? Ter essa doação. Então, o que eu fiz? Eu fui no mercado, comprei todos esses leites que a Alana me passou o Pix. Até ela me passou um Pix, eu fui lá e comprei. Aí fui atender a família já tinha ganhado. Voltei na farmácia, devolvi a forma, porque o dinheiro era para uma coisa, daí aquela família, né, foi atendida, então vamos deixar o dinheiro para uma outra família. Vamos lá, devolvemos o Pix, fizemos de novo. Então essa do Pix é bem legal vocês fornecerem, porque daí a gente direciona exatamente a compra para aquilo que aquela família realmente precisa. Não fica uma coisa largada, assim, vai lá e compra, e para quem que eu vou dar isso aqui, sabe? Fica uma coisa bem direcionada. Eu vou deixar então a Alana falar o Instagram dela, as redes sociais, como é que fazem para falar contigo. Meu Instagram é Alana com 2 L's, .Sulzbach. Então, o sobrenome é um pouquinho mais complicadinho, né? Mas procurando Alana com 2 L's ali é mais fácil de achar. A gente também tem, né, esse movimento, ele foi feito com o B-Coworking, que é o coworking onde todos os profissionais que atendem comigo atendem e eu também atendo, que é @bi com 2 Es, coworking Poa. Então sigam, deem uma olhada, a gente tem postado, né, e atualizado sempre a questão das doações, né, as fotos de quem recebe, sempre tentando também, né, preservar a identidade, né, principalmente dessas famílias nessa situação de vulnerabilidade, né, que é bem complicado, né, Saio. É que nem a gente fala assim, a gente não tá aí para fazer turismo nem nada, né, a gente tá realmente para ajudar as famílias, não para se promover a nada, né, realmente a intenção é ajudar. Então, gente, muito obrigada por ficarem com a gente aí nesse tempo e até semana que vem. Um abraço no coração de todos. Até!